Olá pessoal, tudo bom com vocês? Estou aqui para dar início, a mais um estudo sobre a Lei de Licitações e Contratos e, como dito, nós vamos estudar a partir do artigo 47, que trata dos serviços em geral. Na aula passada a gente falou sobre obras e serviços de engenharia. Agora nós vamos falar dos serviços em geral. E começa, o estudo começa a partir do artigo 47. As licitações de serviços atenderão aos princípios da padronização, considerada a compatibilidade de especificações técnicas ou de desempenho, bem parecido com a questão das compras, Vai considerar o princípio do parcelamento quando for tecnicamente viável e economicamente vantajoso. E na aplicação do princípio do parcelamento serão considerados a responsabilidade técnica, o custo para a administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos com a divisão do objeto em itens e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado, coisa que também está na questão das compras que nós vimos em aulas anteriores. Tá? Então vamos anotar o seguinte, Para as licitações que envolvam, serviços, elas deverão obedecer aos seguintes princípios: o princípio da padronização, e dentro do princípio da padronização a gente precisa de compatibilidade, precisa haver compatibilidade estética, técnica e de desempenho. Vai observar também o princípio do parcelamento, quando este for tecnicamente viável e economicamente vantajoso para a administração pública. No caso do princípio do parcelamento, devem ser considerados também a responsabilidade técnica, o custo para o contratado? Não, o custo para a administração pública de vários contratos frente às vantagens da redução de custos. E coloque entre parênteses, com divisão do objeto em itens, tá? Se falar sem a divisão do objeto em itens, está errado, é com a divisão do objeto em itens. E deve também considerar o dever de buscar a ampliação da competição
e também o dever, né, de evitar concentração de mercado. Porque a concentração de mercado impede a competição. Parágrafo 2º. Na licitação de serviços de manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local de realização dos serviços, admitida a exigência de deslocamento de técnico ao local da repartição ou a exigência de que o contratado tenha unidade de prestação de serviços em distância compatível com as necessidades da administração. Então, a distância ela precisa ser compatível com as necessidades da administração. Então, vamos colocar como uma observação, né? Serviços que envolvam manutenção e assistência técnica. Serviços que envolvam manutenção e assistência técnica, o edital deverá definir o local da realização dos serviços. Se falar contrato, tá errado, porque o parágrafo 2º fala que é o edital e não o contrato. Admitida a exigência de deslocamento de técnico, né? Admitida a exigência de deslocamento do técnico. Artigo 48. Poderão ser objeto de execução por terceiros as atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituam área de competência legal do órgão ou da entidade, vedado à administração e aos seus agentes, na construção de serviço terceirizado. Então, vamos repartir esse artigo 48, só um instante. Então, é possível, observação, né? É possível a execução do objeto por terceiros, desde que as atividades, né? Desde que as atividades sejam atividades materiais, acessórias, instrumentais ou complementares. E vamos ver essa parte aqui que é muito importante, tá? Acessórios, só um instante, pessoal. Acessórios, instrumentais e complementares. É vedado a administração e aos seus agentes na contratação de serviço terceirizado indicar pessoas expressamente nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto contratado. Então, coloque aí como observação, né? É vedado a administração pública e a seus agentes, né? E a seus agentes, nos casos de serviço terceirizado
indicar pessoas nominadas para executar direta ou indiretamente o objeto do contrato, né? Para executar tanto direta como indiretamente o objeto do contrato. É também vedada a administração nos casos de serviço terceirizado, fixar salário inferior ao definido em lei ou em ato normativo a ser pago pelo contratado. Então, fixar salário inferior ao que foi estipulado, né? Ao estipulado em lei ou ato normativo. Que mais? É vedada a administração pública a seus agentes em serviço terceirizado estabelecer vínculo de subordinação com funcionário da empresa prestadora de serviço terceirizado. Então, estabelecer vínculo de subordinação com funcionário da empresa prestadora de serviço terceirizado. É vedado também à administração e aos seus agentes em serviço terceirizado definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos, né? Então, definir forma de pagamento mediante exclusivo reembolso dos salários pagos, ok? Exclusivo reembolso dos salários pagos. Vedado. Demandar a funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado a execução de tarefas fora do escopo do objeto da contratação. Então, só um instante, pessoal, vou colocar para carregar aqui o notebook. É vedado, né, demandar de funcionário terceirizado a realização de tarefas fora do escopo do que foi contratado. Prevê em edital exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão interna do contratado. Então, é vedado, né, a administração em serviço terceirizado
prever no edital, marque a palavra edital, exigências que constituam intervenção indevida da administração na gestão. Se falar em externa tá errado, é gestão interna do contratado. Parágrafo único. Durante a vigência do contrato, é vedado ao contratado contratar cônjuge, companheiro, parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau. Então, aqui ele pode contratar primo. Por quê? Porque é um parente colateral de 4º grau. Até o 3º grau, no caso, o sobrinho, ele não pode contratar. De dirigente de órgão ou entidade contratante, ou de agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou gestão do contrato, devendo essa proibição constar expressamente do edital de licitação. Então, vamos lá. No caso, observação, nos casos de serviço terceirizado, é vedado, durante a vigência do contrato, é vedado que o contratado, durante a vigência do contrato, contrate cônjuge, companheiro, parente em linha reta ou colateral até o 3º grau. É vedado também a contratação de dirigente do órgão ou entidade contratante, Dirigente do órgão ou da entidade contratante ou de agente público que esteja atuando na licitação. E essa vedação precisa estar expressa no edital de licitação. Beleza até aqui? Lembrar que em relação ao parente, é o parente de linha reta, colateral, ou por afinidade, Ou por afinidade, até o 3º grau. Depois do 3º grau, 4º, 5º grau, ele pode contratar, mas até o 3º grau é vedada a contratação. Artigo 49. A administração poderá, mediante justificativa expressa, contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço, desde que essa contratação não implique perda de economia de escala, quando o objeto da contratação puder ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado,
e a múltipla execução for conveniente para atender à administração. Na hipótese prevista no caput desse artigo, ou seja, contratação por mais de uma empresa ou instituição para o mesmo serviço, a administração deverá manter o controle individualizado da execução do objeto contratual relativamente a cada um dos contratados. Então, vamos lá. Observação. A administração pública, ela pode contratar mais de uma empresa ou instituição para executar o mesmo serviço. Lembra, pessoal, que a gente está falando de serviço. Então, para execução de um mesmo serviço, a administração pública ela pode contratar mais de uma empresa ou instituição, desde que, isso é importante, desde que essa contratação não implique em perda da economia de escala. Perda da economia de escala. Implicou em perda da economia de escala, aí o serviço vai ter que ser executado somente por uma empresa, beleza? O objeto da contratação, né? Nesse caso, ele vai ser executado de forma concorrente e simultânea por mais de um contratado, né? Então, nesse caso, o objeto da contratação será executado de forma concorrente e simultânea, né? E simultânea por mais de um contratado. E a múltipla execução, ela precisa ser conveniente para atender à execução. Então, nesse caso, o objeto do contratado, quer dizer, o objeto do contrato, deixa eu organizar aqui o pensamento, né? No caso, né, de observação. No caso do objeto do contrato ser executado por mais de uma empresa ou instituição, a múltipla execução precisa ser conveniente para a administração, precisa ser vantajosa para a administração. E aí, havendo a múltipla execução, a administração ela deve manter
controle individualizado da execução do objeto contratual. Em relação a cada um dos contratados. Tá? Então, mesmo havendo múltipla execução de um serviço, né, por mais de uma empresa ou mais de uma instituição, haverá o controle individualizado da execução do objeto contratado por cada um dos contratados, ok? Relativamente a cada um dos contratados, né? Então, eu tenho um controle, a administração ela faz o controle individualizado da execução do objeto contratado de cada um dos contratados, né? Ok, o controle ele é individual. Artigo 50. Nas contratações de serviços com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, o contratado deverá apresentar, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas e com o FGTS em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, em especial quanto. Então, vamos lá. Vamos supor que, observação, seja caso de contratação, nos casos de contratação de serviço com regime de dedicação exclusiva, marque a palavra exclusiva, dedicação exclusiva de mão de obra. Nesses casos, pessoal, o contratado, ou seja, a empresa que está prestando serviço para a administração pública, quando solicitado pela administração, sob pena de multa, deve apresentar comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, incluindo o FGTS. Em relação aos empregados diretamente envolvidos na execução do contrato, e também o registro de ponto. O registro de ponto tem que ser apresentado, o recibo de pagamentos, referentes a salários, adicionais, horas extras, repouso semanal, remunerado e 13º salário. Deve também apresentar recibo de concessão e pagamento de férias e o respectivo adicional
de férias, deve também apresentar recibo de quitação de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato. Deve também apresentar recibo de pagamento de vale transporte recibo de pagamento do vale transporte e do vale alimentação, na forma prevista em norma individual? Não, na forma prevista em norma coletiva. Então, vamos lá. É possível, né, que a administração pública, ela feche um contrato de serviço com regime de dedicação exclusiva de mão de obra. E aí, nesse caso, a administração pública, ela pode solicitar, sob pena de multa, que o contratado, ou seja, que a empresa apresente a comprovação do cumprimento das obrigações trabalhistas, incluindo o FGTS, o registro de ponto, recibo de pagamentos dos salários adicionais, horas extras, repouso sem só um instante, repouso semanal remunerado e 13º salário, recibo da concessão e do pagamento das férias e adicional de férias, recibo da quitação de obrigações trabalhistas e também previdenciárias dos empregados dispensados até a data da extinção do contrato e recibo do pagamento do vale transporte e do vale alimentação na forma prevista em norma coletiva, ok? Ok. Então, só um instante, tá, pessoal? Então, vamos lá. Eu vou encerrar essa aula até o artigo 52, tá? Que fala sobre licitações internacionais. Então, vamos lá. Artigo 51. Ressalvado o disposto que está no artigo 74 desta lei, a regra: a locação de imóveis deverá ser precedida de licitação e de avaliação do bem, do seu estado de conservação, dos custos de adaptações e do prazo de amortização dos investimentos necessários. Então, vamos falar um pouquinho sobre locação de imóveis, tá? O que é a locação de imóveis? É o aluguel de um imóvel, né? Então, vamos lá. Em relação à locação de imóveis. Locação de imóveis.
Em relação à locação de imóveis, ela deve ser precedida de licitação. Tem que ter a avaliação prévia do bem. Tem que ter a avaliação prévia do seu estado de conservação. Tem que também ter a avaliação prévia dos custos de adaptação. Marque essa palavra, tá? Avaliação prévia dos custos de adaptação. E também tem que ter o prazo de amortização, dos investimentos necessários. Então, a locação de imóveis, ela tem que ser precedida de licitação, avaliação prévia do bem, avaliação prévia do seu estado de conservação, avaliação prévia dos custos de adaptação e o prazo de amortização dos investimentos necessários. Vamos falar agora, artigo 52, das licitações internacionais. Licitações internacionais. Nas licitações de âmbito internacional, o edital deverá ajustar-se às diretrizes da política monetária e do comércio exterior e atender às exigências dos órgãos competentes. Então, quando a gente fala de licitações internacionais, as licitações internacionais elas vão levar em conta as diretrizes de política monetária. Diretrizes de política monetária vão levar em consideração normas referentes ao comércio exterior, porque estamos falando de uma licitação internacional, e vai ter que atender às exigências dos órgãos competentes. Parágrafo 1º. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar preço em moeda estrangeira, o licitante brasileiro igualmente poderá fazê-lo. Então, o licitante brasileiro, ele vai cotar o preço na moeda brasileira. Tranquilo? Então, vamos lá, observação. Quando for possível, o licitante estrangeiro cotar moeda, cotar preço, né? Em moeda estrangeira,
o licitante brasileiro poderá cotar preço na moeda brasileira, que no caso é o real, tá? Então, vamos colocar aqui. Ok. O pagamento feito ao licitante brasileiro, eventualmente contratado em licitação, nas condições que trata o parágrafo 1º deste artigo, será efetuado em moeda corrente nacional. Então, se for uma licitação estrangeira, licitação internacional, e aí nós temos o licitante brasileiro, foi possível, né, a esse licitante brasileiro cotar preço em moeda brasileira. Então, o pagamento nessa licitação será feito ao licitante brasileiro em moeda corrente nacional. Então, em licitação internacional, o pagamento ao licitante brasileiro será feito em moeda corrente nacional quando for possível ao licitante brasileiro cotar preço em moeda brasileira. Certo. Parágrafo 3º. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serão equivalentes àquelas oferecidas ao licitante estrangeiro, até para a gente ter uma paridade dentro da licitação, certo? Então, observação simples, né? Que a garantia de pagamento ao licitante brasileiro será equivalente às garantias, né? A garantia oferecida ao licitante estrangeiro. Parágrafo 4º. Os gravames incidentes sobre os preços constarão do edital e serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos. Então, ali numa licitação internacional, você pode ter gravames, riscos, né, incidentes. E aí, vamos colocar como uma observação, né? Os gravames incidentes sobre os preços na licitação internacional, né? Na licitação internacional constarão no edital e serão esses gravames incidentes de preços, eles serão definidos
a partir de estimativas ou médias dos tributos. Então, os gravames incidentes sobre os preços na licitação internacional serão definidos a partir de estimativas ou médias dos tributos, e os gravames incidentes sobre os preços na licitação internacional constarão no edital. As propostas de todos os licitantes estarão sujeitas às mesmas regras e condições na forma estabelecida no edital. Então, mesmo que seja uma licitação internacional que envolva, licitantes estrangeiros e licitantes brasileiros, as propostas de todos os licitantes estarão sujeitos às mesmas regras e às mesmas condições que estão estipuladas no edital. Parágrafo 6º. Observados os termos desta lei, o edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, admitida a previsão de margem de preferência para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras, na forma do artigo 26 dessa lei. Então, vamos colocar aqui como uma observação, O edital não poderá prever condições de habilitação, classificação e julgamento que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, sendo possível, estipular margem de preferência sobre bens produzidos no país e margem de preferência sobre serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Então, vamos só dar uma revisada nesse último parágrafo que encerra a parte de licitações estrangeiras. Então, o edital, ele não pode estabelecer condições. Grife a palavra edital. Não pode estabelecer condições de habilitação, julgamento e classificação que constituam barreiras de acesso ao licitante estrangeiro, sendo possível estabelecer margem de preferência nas licitações internacionais para bens produzidos no país e serviços nacionais que atendam às normas técnicas brasileiras. Tranquilo até aqui? Então, terminamos a leitura do artigo 52, que encerra a parte de licitações internacionais.
Espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? A próxima aula vai ser sobre a divulgação do edital de licitação a partir do artigo 53. Aí a gente já vai entrar mesmo na parte de instrução, né? Na parte que realmente vai dar aso a realização da licitação. Vamos falar da divulgação do edital da licitação, da fase preparatória, da fase de habilitação, da fase de julgamento, tá bom? Então essa parte aqui é uma parte que nós vimos até aqui, é uma parte mais conceitual, uma parte mais introdutória, para que você tenha um conhecimento sobre compras, obras e serviços de engenharia, licitações internacionais, serviços em geral, e agora a gente vai entrar na parte mesmo de licitações na próxima aula. Conto com você!